Daí, pessoal, mais uma resolução. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola, como apresentado na figura 1. Deseja-se saber qual a equação da parábola que contém esse arco. Considere um plano cartesiano num centro no ponto médio da base da abertura do túnel, conforme figura 2. A equação que descreve a parábola é... Bom, então basicamente o que ele está me dizendo é o seguinte: o túnel vai ser escavado e o formato, né, da boca do túnel aqui, ó, o formato da entrada do túnel, como queiram, ó, não só a entrada, mas todo o túnel, né, porque ele diz que qualquer seção transversal seja um pedaço, né, seja um arco dessa parábola. Então ela tem esse formato parabólico por toda a extensão do túnel. E o que ele está pedindo, resumidamente, é o quê? Qual é a lei, qual é a equação ou até a função que estabelece esse comportamento gráfico aqui de arco de parábola. Então ele quer saber a função ou a equação deste arco. Muito bem, eu vou utilizar aqui nessa resolução a forma fatorada da equação, da função aí a partir das raízes, e também uma técnica de ajuste da função obtida através de um ponto dado, por meio de um ponto dado. Então tu já vai perceber como é que é essa técnica aí da forma fatorada e também essa técnica do ajuste, tá? A forma fatorada é o seguinte, ó. Tu vai ter um y, um f de x, enfim, uma equação, tá? Y igual, e aí tu vai colocar aqui, ó, parênteses em produto, tá? Aqui, ó, parêntese, vezes outro parêntese, vezes outro parêntese, vezes outro parêntese, e assim por diante. O número de parênteses aqui, ó, é indicado pelo número de raízes que eu tenho. Bom, nesse caso, então, são só 2 parênteses se multiplicando. Por quê? Porque eu tenho apenas 2 raízes. Aqui eu tenho uma raiz, né, corte no x, menos 5. E aqui eu tenho uma outra raiz, corte no x também, mais 5. Essas raízes são opostas, inclusive, justamente porque o vértice dessa parábola se encontra no eixo y, né? O vértice, o ponto mais alto aqui no y. Ok, então eu tenho aí 2 parênteses, porque são 2 raízes, e eu coloco dentro de cada parêntese sempre a variável. Nesse caso eu vou usar aqui x, tá? Então, ó, vai parênteses, multiplicando, e dentro tem um x. Nesse espaço aqui, ó, que eu deixei em cada parêntese, o que eu coloco? Eu coloco as raízes, uma de cada vez, com o sinal trocado. Então, aqui eu vou colocar uma raiz sinal trocado. Então, por exemplo, ó, menos x1, a primeira raiz, posso chamar que isso aqui é x1. E aqui tem menos a outra raiz, x2. Esse menos é para fazer essa indicação, né, de que eu vou trocar o sinal das raízes, tá? Então, dentro do parênteses, o que vai? X e a raiz com sinal trocado. x1 e x2. Isso é forma fatorada. Se eu conhecesse mais uma raiz, se a parábola fizesse, se o gráfico fizesse isso e voltasse aqui, por exemplo, eu tivesse um x3 aqui, ó, mais uma raiz, eu teria mais um parêntese com x menos x3, certo? Pois bem, fazendo então essa substituição aqui, eu vou fazer, ó, y igual o parêntese aqui, ó, com x, multiplica o outro parêntese aqui, ó, com x, beleza, e do lado eu vou colocar a raiz então com o sinal trocado. A primeira raiz é menos 5, trocando o sinal, mais 5. A segunda raiz é 5, trocando o sinal, menos 5. Simplesmente isso. E agora eu opero isso, né? Por distributiva aqui, ó, alguns chamam de técnica, né, do chuveirinho. Olha aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x, 5 vezes x mais 5x, e 5 vezes menos 5, menos 25. Estabeleço o cancelamento aqui, ó, de menos 5x com mais 5x, e a minha função candidata, a pretensa função, é y
y igual a x ao quadrado menos 25. Então está aqui a candidata. Mas aí já chama atenção, cuidado com a letra D aqui, ó, que tem justamente isso que eu obtive, x ao quadrado menos 25. Então, se tu usar essa técnica aí da fatoração, da forma fatorada, e chegar nesse ponto, cuidado, porque ainda não é a resposta. Porque eu preciso confirmar, né, eu preciso estabelecer uma verificação. Até poderia ser a resposta, tá? Poderia ser essa, não tem problema. Só que eu vou confirmar. E onde é que eu confirmo? Eu confirmo aqui, ó, no termo independente menos 25, no C. E o termo independente aqui, ó, na função, na curva original, é 10. Então, se aqui eu tivesse encontrado x ao quadrado mais 10, ok, já era a lei. Mas eu observo que eu encontrei menos 25 em vez do 10. Então, é como se eu quisesse transformar esse menos 25 aqui, ó, em 10. Aí que entra a tal da forma de ajuste, ou técnica do ajuste. Eu vou ajustar esse menos 25 para 10. A técnica do ajuste é assim, ó. Eu pego aquilo que eu tenho, multiplico por um fator de ajuste, multiplico por um fator de ajuste que eu vou chamar de K, e isso tem que dar aquilo que eu quero. Então, isso aqui é a técnica do ajuste. Aquilo que eu obtive, aquilo que eu tenho, multiplico por alguém para ajustar para aquilo que eu quero. Então, o que eu tenho? Eu tenho menos 25. E aí, vou multiplicar por K para que ele se transforme naquilo que eu quero. O que eu quero? Eu quero 10. O corte no Y é 10. Então, eu quero 10. E agora, eu isolo esse K. K é igual a 10. Divide por menos 25. Isso vai resultar K igual. Mais com menos dá menos. Simplifico isso aqui por 5, vai dar menos 2/5. E o que é esse menos 2/5? É o fator de ajuste. Ou seja, é por quanto eu vou multiplicar esta lei obtida. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por menos 2/5. E aí a lei fica y igual menos 2/5 vezes x ao quadrado dá menos 2/5 que multiplica x ao quadrado, menos 2/5 de x ao quadrado. Também poderia ficar menos 2x ao quadrado sobre 5, que é a mesma coisa. E agora, multiplicando menos 2/5 por 25, por menos 25, olha só, menos 2/5 vezes menos 25. E aí eu posso operar isso, menos vezes menos dá mais. 2 vezes 25 dá 50. Divide por 5, que dá 10. 50 por 5 dá 10. Então, esse fator de ajuste vezes menos 25 vai dar realmente 10, que é o que eu estava querendo. Então, aqui eu tenho menos 2/5 de x ao quadrado mais 10. Agora ajustou. Então, essa aqui é efetivamente a lei da curva, ou a lei da função desse arco de parábola, alternativa A. Ok? Então era isso, espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita ao canal e até a próxima.